E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da cidade de Sertãozinho. Hoje nós iremos falar sobre história e geografia desta cidade. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, sou concurseiro, professor de língua portuguesa e pedagogo. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Eu já tinha preparado esse material, só que eu não estava com tempo hábil para fazer o vídeo. E hoje estou aqui então com essa proposta de mostrar para vocês sobre a história e a geografia da cidade. Eu vi que não tem muito material no YouTube, na internet, então eu estou disponibilizando esse material que fala da história e da geografia da cidade de Sertãozinho. Mas também, se você ver o vídeo, cair questões lá, você acertar porque viu esse vídeo, volta aqui, me dá um feedback, que isso me faz feliz também por estar fazendo um trabalho muito bonito e com esse objetivo de ajudar vocês a serem funcionários públicos, passarem em concurso. Aqui eu não vou pedir ajuda, não vou pedir Pix, porque de graça recebemos e de graça damos, segundo a nossa consciência cristã. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui falando um pouco da bandeira de Sertãozinho. Nós temos aqui toda a bandeira, ela tem a cor azul e tem uma estrela branca ao centro, certo? Uma estrela de cor branca e um círculo amarelo com uma palmeira ou algo relacionado ao sisal, alguma coisa dessa natureza. Eu não consegui identificar. Tem o nome Sertãozinho e a data da emancipação política, que é dia 29/4/1994, ou seja, é um município novo. O brasão, ele tem um escudo, né, com as 3 estrelas acima, tem a cor azul, a branca, amarela e verde, né, a verde da palmeira, o amarelo simbolizando o ouro da cidade, né, a riqueza da cidade, e o branco simbolizando a paz, simbolizando às vezes até o algodão, viu? O azul simbolizando as águas e às vezes o céu. E no escudo do brasão também tem Sertãozinho, 29/4/1994. Esse escudo, ele tem muito da bandeira, certo? E na lei orgânica de todos os municípios, tanto o brasão quanto a bandeira e o hino fazem parte desses símbolos, né, municipais. Vamos ver aqui sobre o hino da cidade de Sertãozinho. O hino, então, na primeira estrofe fala assim: Sertãozinho nascente sobre mata, és querida e hospitaleiro. Tua história é como uma lenda, teu passado é lindo e verdadeiro. Lembramos os bravos pioneiros que de vários lugares chegaram, trabalharam com amor e com coragem, tuas matas e veredas desbravaram. Vens de grandes rebanhos, ó querida cidade, matas foi o teu berço, cercas tua humildade. Foi plantada uma nova semente, que por elas fostes emancipado, e com a ajuda do Deus onipotente conseguiste ser premiado. Sertãozinho, exaltamos o teu nome, por um santo forte és protegido. É Jesus que sempre te abençoa, e por ele és sempre querido. Por isso hoje nós também queremos, no brejo fértil deste chão plantar, uma vida nova cheia de esperança, nesta abençoada terra cultivar. E com fé em nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, ela sempre nos traz felicidades e amor no coração. Então vamos para a análise do hino. Então na primeira estrofe, né, então aqui temos o vocativo, né, um chamamento
da cidade, né? De quem, assim, de glorificação à cidade. Diz que nasceu sobre mata, é um povo hospitaleiro, é uma cidade querida. A história da cidade é como uma lenda, que o passado, né, é lindo, é verdadeiro, porque os fatos históricos mostram desbravadores, mostram pessoas corajosas para pedir a emancipação política. Tudo isso está dentro do hino. Então tem banca que pede para interpretar a bandeira, tem banca que pede para interpretar o hino, e tem banca que pede para você completar as palavras que eles tiram, né, do hino, e ver qual é a palavra que está faltando, né, para completar os espaços em branco. Então tem que se ligar. Geralmente são palavras antigas, arcaicas, e aí a gente tem que também ler o hino, certo? Para saber quais são essas palavras. Lembrar aqui que não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Lembramos os bravos pioneiros, né? Então, aqueles bravos pioneiros, ou aquelas pessoas corajosas, né? Que faz parte do passado, eles são sempre lembrados nessa parte histórica, assim como também a questão do povo, né? A parte da história também, na primeira estrofe. Aí retomada aqui é espaçado, né? Que os bravos pioneiros estão ali sendo lembrados, certo? Que eles vieram de vários lugares e construíram a cidade com muito amor, com coragem, né? Trabalharam bastante, e as matas e os caminhos desbravaram, né? As veredas, né? Então uma banca pode pegar e tirar essa palavra veredas e pode fazer uma questão em cima disso aqui, e você tem que lembrar que é a palavra veredas. Então tem um refrão, né, que fala sobre a questão da economia da cidade, de grandes rebanhos, né? Matas foi o teu berço. E aí nessa cidade uma nova semente, a semente da emancipação, da libertação, foi plantada, né? Aqui é a questão histórica, né? A questão política. Então foste emancipado, a ajuda do Deus onipotente, a questão religiosa, conseguiste ser premiado, porque muitas cidades pleitearam a emancipação, porém não conseguiram. Então, Sertãozinho, exaltamos o teu nome, né? Então as pessoas lá glorificam o nome da cidade, fala dessa questão religiosa, um santo forte protege a cidade, Jesus abençoa a cidade e sempre é querido por Jesus no caso da religiosidade. A religiosidade é bem forte aqui no hino da cidade de Sertãozinho. Por isso hoje nós também queremos, né, aqui um desejo do povo, né, um brejo fértil, ou seja, tem muita água, a terra é fértil, vai plantar, vai ter uma agricultura forte, uma vida nova, e essa agricultura ela vai trazer esperança nessa terra abençoada, terra a cultivar. E com fé na padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é dia 8 de dezembro, né? A comemoração do dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição, ela sempre nos traz felicidades e amor no coração. Então você vai ver aí na quinta estrofe falando sobre a geografia, a economia, certo? A questão da esperança do povo também, e no fim vai tocar nesse assunto de religiosidade novamente. Então essa é a interpretação do hino da cidade de Sertãozinho. Aqui nós temos o site da cidade de Sertãozinho, sertãozinho.pb.gov.br. Nós temos aqui informações, né, importantes, as secretarias, o município. Então, muitos dos municípios têm no próprio site a história e a geografia. E são nesses sites que eu pesquiso, né, tanto no site da prefeitura, quanto no site da Câmara, quanto também no site do IBGE, que são os sites oficiais que têm esses dados, e esses dados não podem ser menosprezados.
Logo, se tiver alguma divergência, você viu algum dado nesses sites aí e tiver divergência com relação à questão, entra com recurso citando esses sites. Como eu disse a vocês, o hino está no site da Prefeitura de Sertãozinho, né? Aqui. Então, o hino que acabamos de ver, né? Também está no site. Então, aqui no site tem o hino, né? O hino municipal que a gente acabou de ver, certo? E esse assunto ele também pode ser cobrado nas bancas que fazem concursos. No site da prefeitura nós temos algumas informações, né? É um site bastante interessante, certo? Tem muitas informações importantes e nele nós podemos ver, né, sobre os dados do município. Então, no próprio site da prefeitura tem, né, que a fundação é dia 29 de 4 de 1994, que está no brasão e na bandeira do município. O gentílico a gente vai ver também lá no site do IBGE, mas aqui diz que é sertãozinhense. Aí a UF é Paraíba, a mesorregião Agreste paraibano, isso aqui cai muito nos concursos, a mesorregião é Agreste e a microrregião é de Sertãozinho. A população, a área, a densidade, isso aí tudo a gente vai ver os dados atualizados. A altitude é 135 metros acima do nível do mar, o clima é tropical chuvoso com verão seco. E o fuso horário é o fuso horário de Brasília, porque o Brasil tem alguns fusos horários diferentes. Vamos falar então um pouco da história de Sertãozinho. Sua história começou na primeira metade do século XIX, sua emancipação se proporcionou no dia 29 de abril de 1994, sendo sua instalação em 1º de janeiro de 1997. Situado na microrregião de Guarabira, ou seja, a uns 17 quilômetros da cidade de Sertãozinho, fica a 120 quilômetros de João Pessoa. Na época da colonização, o município estava diretamente voltado para a família Costa. Então, lembrar dessa família Costa, que geralmente as bancas pedem quem são os primeiros moradores, fundadores da cidade. Possuidora de vasta propriedade, onde existia grande plantação de algodão. Então nós vemos aqui o produto da cidade, né, principal, o algodão, e que beneficiava as pessoas do povoado. Depois apareceu uma fábrica, onde ao seu redor começava a construção de muitas casas com a finalidade de abrigar muitos operários. Então o município se dá dessa forma. A família Costa tinha grande propriedade de terra, lá tinha produção de algodão, e depois apareceu uma fábrica de beneficiamento do algodão, as pessoas trabalhavam lá, né, e se beneficiavam dessa fábrica também, e aí começou a construção de muitas casas, justamente para os empregados, os operários trabalharem e morarem nessas casas aí que estavam próximas à fábrica. Daí futuramente formava-se um núcleo populacional de considerável potencial. Logo, o lugar passou a progredir, chegando a ofuscar o movimento de Serra da Raiz, que se destacou como líder da região. Sertãozinho tem o privilégio de ficar situada numa região centralizada entre os municípios de Pirpirituba, Belém, Serra da Raiz, Duas Estradas e Araçagi. No município está situado também o incubatório da empresa Guaraves. Aqui foi onde nasceu o primeiro pinto paraibano da Guaraves. Então nós temos essas informações, né, que são importantes, né? A empresa Guaraves, né, que tem lá um incubatório, que fornece aves para João Pessoa, para toda a Paraíba e para várias cidades do Nordeste. Porém, como ela começou a se desenvolver, né, aí o movimento de emancipação de Serra da Raiz começou a ficar ofuscado, certo? Porque Serra da Raiz já tinha começado a se destacar naquela região.
Sertãozinho está na parte central entre todos esses municípios: Pirpirituba, Belém, Serra da Raiz, Duas Estradas e Araçagi. Lembrar que o clima é tropical chuvoso com verão seco, a temperatura média é de 30 graus Celsius, a localização é no Agreste Paraibano, né, como eu já disse a vocês, que essas informações as bancas costumam pedir. Também tem os limites, né, os municípios limítrofes, Belém, Pirpirituba, Araçagi, Duas Estradas, Serra da Raiz. Esses municípios limítrofes, eles são também pedidos pelas bancas nas provas. Lembrar aqui que é leitura do texto teórico dos sites oficiais, não é dica de cursinho. Aqui nós lemos para memorizar, para conhecer e aprender sobre a história e a geografia da cidade que está sendo estudada. Então, a cidade estudada tem todas essas informações aqui e que está no próprio site da prefeitura. E estando no site da prefeitura é uma informação oficial, ok? Mais ou menos são 120 quilômetros de Sertãozinho até a cidade da capital, né, a João Pessoa. O acesso rodoviário é cortado pela BR-083 que liga João. Eu suponho que há um erro aqui, né? Alguns sites das prefeituras têm erro, precisa ser revisado, viu, prefeitura? E aqui deve ser que liga João Pessoa a Pirpirituba e Pirpirituba a Jacaraú, o que facilita o deslocamento da população tanto para a capital quanto para o estado do Rio Grande do Norte. Então há um erro aqui no texto da prefeitura, no site da prefeitura. Os principais pontos turísticos tem a estação ferroviária Great Western, de 1904 a 1950, a rede ferroviária do Nordeste, 1950 a 1975, e a rede ferroviária federal, né, de 1975 a 1997. Sertãozinho é um município de Sertãozinho, está na Paraíba, é na linha norte, no quilômetro 266, lá em 1960, e a PB 3703. A inauguração foi em 1º de janeiro de 1904, o uso atual não tem data com trilhos, data da construção do prédio atual não tem data, histórico da linha, a linha que originalmente unia a estação de Bruno, Recife, a Pureza, próxima à divisa entre Pernambuco e Paraíba, foi aberta de 1881 a 1883 pela Great Western do Brasil. A empresa inglesa que tinha posse e a concessão das estradas ferroviárias de Recife ao Limoeiro. Esta linha avançou até Pilar, na antiga estação ferroviária do Conde de, incorporada à GW em 1991, onde sua linha, aberta em 1883, entre outros ramais, avançava até Nova Cruz, lá no Rio Grande do Norte. E da estação ferroviária de Natal a Nova Cruz, que também passou a Great Western na mesma época. Para ligar estas duas últimas, a Great Western construiu em 1904 um trecho de 45 km, formando então o que veio a ser chamado de Linha Norte. Então aqui toda a história da estação ferroviária Great Western, da rede ferroviária do Nordeste, da rede ferroviária federal, certo? Que tinha ponto de estação ferroviária justamente na cidade, certo? Que ligava até o Rio Grande do Norte. Quando ocorreu a venda da Great Western para a rede ferroviária do Nordeste, no entanto, o trecho do Rio Grande do Norte já não pertencia à Great Western, mas foi incorporado à rede ferroviária nacional. E em 1957, tudo isso foi uma das formadoras da rede ferroviária federal. A linha está ativa até hoje sob o controle da CFN, que obteve a concessão da malha Nordeste em 1996. Mais trens de passageiros não circulam mais por essa linha desde os anos 80. A estação de Sertãozinho foi inaugurada em 1904, né, um ponto histórico aqui.
Era na época uma pequena povoação à margem da linha férrea Guarabira-Nova Cruz. A cidade foi fundada pela ferrovia. Existe ali uma capela do Coração de Jesus, cuja imagem foi ofertada pela esposa do engenheiro Bochum, que trabalhou na construção da ferrovia. A estação foi oficialmente desativada em 9 de setembro de 1979 pela Rede Ferroviária Federal. Não tem, esse pesquisador, Jonathan Rodrigues, que fez uma pesquisa em 2006, não sabe o atual estado da ferrovia. Esse é um dado oficial que está no site da prefeitura. Esse é um dado oficial da prefeitura e vamos ver se esse dado oficial ele vai ser corroborado, confirmado com os dados do IBGE, tá certo, pessoal? Então se liga aí nessas dicas. Lembrar que não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, coordenador pedagógico, concurseiro e pedagogo. No final do vídeo, mais uma vez, você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, pessoal, toda a história que a gente viu aqui tá no site da prefeitura, viu? Como eu já disse a vocês. Então, olha, só que lá em cima diz que a fundação da cidade foi dia 29/4, a emancipação dia 28 e a instalação dia 1º de janeiro de 97, viu? Então, são essas 3 datas que devemos ter em mente. Em relação à cultura, no site da prefeitura não tem informações até o momento, certo? Aí vocês observam que a gente tem que pesquisar em outros sites, tem que procurar outras informações e aqui no site da prefeitura não fala nada sobre cultura. Vamos para o site do IBGE, A fonte aqui é o IBGE sobre Sertãozinho. Pouco se encontra registrado sobre a evolução histórica de Sertãozinho. Sabe-se que a povoação de Sertãozinho surgiu nos anos lá de 1884, com a vinda dos seus primeiros habitantes. A primeira casa a ser construída foi a do senhor João de Freitas Mouzinho. Olha aí, isso é importante porque algumas bancas pedem os primeiros moradores da cidade. Então a família Freitas foi a primeira a se instalar em Sertãozinho. Depois outras famílias foram se aglomerando, a família de João Barbosa, a família de José Barbosa, a família de Manuel Dias, que juntamente com a família de João de Freitas registram como os primeiros habitantes. Destaca-se ainda seu Inácio de Freitas, que era um grande fazendeiro da época, que além de bens materiais, ele tinha terra, gado, ele possuía 18 escravos. Vale dizer que a família Freitas era descendente de portugueses e com a rede ferroviária construída entre os anos de 1900 a 1902, que ligava Pernambuco ao Rio Grande do Norte, passando por Sertãozinho, muito ajudou para o desenvolvimento do então pequeno povoado. Deve-se à construção da rede ferroviária ao senhor Odilon, engenheiro e fazendeiro, residente em Timbaúba, Pernambuco. O primeiro nome atribuído ao povo foi Cruz dos Ratos. Lembre-se que muitas bancas pedem o primeiro nome da cidade, Cruz dos Ratos, denominação devido aos caminhos encruzilhados que faziam para caçar, semelhante a caminhos de ratos. Outra versão, dada por um antigo morador, o senhor Florencio da Paz, esse nome tem a ver com os primeiros comerciantes que vendiam seus produtos muito caros e ao empelarem os compradores nos armazéns, os mesmos reagiam dizendo: vocês são muito careiros, vocês são uns ratos. O gentílico é sertãozinhense, a formação administrativa foi um distrito criado com a denominação de Sertãozinho pela Lei Estadual 2642, de 20/12 de 1961 e era subordinado ao município de Duas Estradas. Em divisão territorial, datada de 31/12 de 1963, o distrito de Sertãozinho figura no município de Duas Estradas, assim permanecendo em divisão territorial
datada de 17 de janeiro de 1991. Elevada à categoria de município com a denominação de Sertãozinho pela Lei Estadual 5918 de 29/4 de 1994, alterada a Lei Estadual 6421 de 27/12 de 96, desmembrando-se de duas estradas, sede no antigo distrito de Sertãozinho, constituído do distrito sede, instalado em 1/1 de 1997. Em divisão territorial, datada de 2003, o município é somente constituído do distrito sede, não tem mais nenhum distrito, certo? Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Vamos aqui então para mais dados do IBGE sobre a cidade. O gentílico é sertãozinhense, o aniversário da cidade é 29 de abril, a população estimada é um pouco mais de 5 mil habitantes, né? 5.054 habitantes pelo censo de 2022. Então, um pouco mais de 5 mil. Se a banca perguntar qual é a população do último censo, é um pouco mais de 5 mil, 5.054. A densidade demográfica é alta, segundo o censo de 2022, é 155,72 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nós temos a pirâmide etária, nós vemos que é uma cidade jovem, certo? Tem muita criança e muito adolescente e adulto, né? Entre 5 e 9 anos e entre 15 e 19 anos. Então, a cidade jovem, certo? E tem bastante criança, isso vai refletir lá na educação, viu? Aí as escolas, a questão do trabalho também para jovens e adultos, né? A partir dos adultos de 18 anos, tá certo? Tudo isso está relacionado. Já no trabalho e rendimento, as pessoas que vivem como trabalhadores formais, carteira assinada, um dado de 2021 tem um salário médio mensal de 1,5, um salário e meio, certo? Dos 5 mil, somente 379 pessoas estão com carteira assinada. É uma população ocupada no percentual de 7,36%. Esse dado é de 2021, pode ter mudado, pode não, porém aqui nós vimos no universo de 5 mil pessoas, poucas pessoas aqui, a população ocupada. Tem que fazer muita política pública de investimento, de geração de renda. E aqui nós temos que quase a metade da população vive com até meio salário mínimo mensal, certo? Então quase metade da população de Sertãozinho vive mensalmente com meio salário mínimo. É um dado de 2010, não foi atualizado ainda, mas pode ter diminuído, né, esse percentual, como também pode estar no mesmo patamar. Já em relação à educação, quase 98% das crianças, é um dado de 2010, né, quase 98% das crianças e adolescentes estão na escola, no ensino fundamental, 1 e 2, educação infantil também, certo? Um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. E 2% dos jovens e adolescentes e crianças estão fora da escola. O IDEB, que deve ser 6, né? Em 2021 para os anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, né? Aqui já é bem elevado, viu? 5,4. Enquanto que nos anos finais do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, um dado de 2021 é baixo, 4,5. Nós temos no ensino fundamental 794 matrículas, né, que é competência do município oferecer o ensino fundamental. Então, quem oferece o ensino médio, um dado de 2021, é o estado, que tem na cidade de Sertãozinho 274 matrículas. Somente 62 professores faz parte da rede de docentes do ensino fundamental, um dado de 2021. E do ensino médio, 25, né, que isso aí é competência do estado.
O número de escolas do ensino fundamental são 10 escolas, né, que tem o ensino fundamental 1 e fundamental 2. E o número de estabelecimentos de ensino médio é somente 1, né? Então precisa de mais investimento aqui para abrir mais escolas, dar mais oportunidade a fazer concurso para professor, funcionários, e assim como o Estado também tem que abrir mais escolas na cidade de Sertãozinho. Já com relação à economia, o PIB per capita é de 10.612,64. Aí já a renda das receitas oriundas de fontes externas, isso é um dado de 2015, ela é de 88,9%, ou seja, quase 90% da fonte, né, de receita, ela é vinda tanto do governo federal quanto do governo estadual. O total de receitas que foram realizadas, né, da receita do dinheiro que a prefeitura tem é de 18 milhões. E o total de despesas, né, do que se gastou é de 14 milhões, ou seja, sobram aí 4 milhões para ser investido em praças, construção de escola, construção de hospital, de posto do PSF, de calçamento de rua, esgotamento sanitário. Então, isso é um dado de 2017 que pode ter mudado ou não. Pode ter gasto muito e ter pouco dinheiro, como ter mais dinheiro pela economia que o governo deve fazer, né? O governo municipal. Já em relação à saúde, 16,39 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Um índice alto de mortalidade infantil, é um dado de 2020, certo? É um índice muito alto. Internações por diarreia, um dado de 2016, né? 0,8 internações por 1.000 habitantes. E só tem 4 estabelecimentos de saúde do SUS. Isso é um dado de 2009 que pode ter mudado ou não. Daí tem que se fazer mais política pública, né, de valorização dos profissionais da saúde, para que possa então atingir mais ainda a meta do trabalho muito duro que eles fazem de diminuição da mortalidade infantil. Então, precisa fazer mais concurso, né, da saúde, construir mais PSF, né? Então tem essa observação a ser feita. Aqui, em relação ao meio ambiente, nós temos uma área urbanizada, um dado de 2019, de menos de meio quilômetro quadrado. Então, 0,59 quilômetros quadrados, né? O esgotamento sanitário na cidade é um dado de 2010, que pode ter mudado ou não. É mais da metade da cidade. A arborização das vias públicas, né? Um dado de 2010 é quase 76%, ou seja, é uma cidade muito arborizada. Logo, aqui, se o esgotamento sanitário é de quase 55%, a urbanização de vias públicas, né, calçamento, ela vai estar bastante elevada também, 44,8%, ou seja, quase 45% das ruas da cidade de Sertãozinho estão calçadas, né? Há uma urbanização das vias públicas bastante grande. População exposta ao risco, não tem dados. Olha, sempre perguntam sobre o bioma. O bioma da cidade de Sertãozinho é Caatinga. E o sistema costeiro marinho não pertence porque não é litoral. Com relação ao território, são 32,455 km². A hierarquia urbana é o centro local, ou seja, só tem a sede lá, né? A região de influência é o arranjo populacional de Guarabira. A região intermediária é João Pessoa. A região imediata é Guarabira. A mesorregião, que sempre pergunta, é Agreste Paraibano. E a microrregião é Guarabira. Esses são os dados oficiais, pessoal, viu? Não tem como... mas lá em cima no texto tá dizendo isso. Esse é o dado oficial, tanto da prefeitura quanto do IBGE. São os dados oficiais. Minha mãe dizia isso assim sobre Sertãozinho. Não é dado oficial. Dado oficial que está escrito nos sites oficiais. Aqui no site da FAMUP, a mesorregião é o Agreste Paraibano, para a cidade de Sertãozinho.
A microrregião é Guarabira. Os municípios limítrofes é Belém, Pirpirituba, Araçagi, Duas Estradas, Serra da Raiz. A emancipação política ele bota aqui como 29/4/97, não é. A emancipação política é 29/4/1994, que está no brasão. Aqui, isso aí foi o dia da instalação, né? 29/4/1997. Tá errado aí no site da FAMUP. Aí a história, mais uma vez, fala da família Costa, grande fazendeiro, a fábrica lá da plantação de algodão, que beneficiava o algodão, as famílias lá, as casas para os operários morarem e tudo mais, né? A temperatura é em torno de 26 graus Celsius, né? A vegetação consiste numa transição da floresta latifoliada, perennífera, costeira, mata atlântica, para uma vegetação acatingada, encontra-se também uma mata seca subcaducífera. A padroeira aqui nós sabemos que é Nossa Senhora da Conceição, por causa que o próprio site da prefeitura fala. Aí, ó, Sertãozinho é um município brasileiro do estado da Paraíba, se localiza na região geográfica imediata de Guarabira, e nós iremos fazer uma breve revisão aqui. Sertãozinho, nós temos os símbolos, a bandeira, o brasão, o hino, o gentílico sertãozinhense. Nós temos aqui municípios limítrofes, Serra da Raiz, Duas Estradas, Araçagi, Pirpirituba e Belém. A emancipação política, 29 de abril de 1994. O clima tropical chuvoso com verão seco. A altitude 135 metros acima do nível do mar. O IDH é médio, 0,611, certo? O IDH da cidade. Então é importante lembrar disso. E o site é sertãozinho.pb.gov.br. A pesquisadora Lucicleia Aparecida dos Santos Pereira, ela fez um estudo, né? Sobre a história política do município de Sertãozinho para a Universidade Estadual da Paraíba, o Departamento de História, né? Então aqui a gente vai ver algumas coisas para que possa ficar mais clara a história da cidade. O resumo do artigo científico da pesquisadora diz que é uma análise sobre a história do município de Sertãozinho. Era um pequeno povoado habitado por poucas famílias e depois se tornou distrito de Duas Estradas e aí teve a sua emancipação política. A outra coisa aqui, a microrregião de Guarabira, a festa mais tradicional do município é a Festa de Reis, atrai pessoas de diversas localidades da região. É uma grande fonte de renda do município. A religião predominante é católica, certo? A economia é essencialmente agrícola. A principal fonte de renda é o agave. Por isso que lá no brasão e na bandeira ali é um agave, né? É um meio de riqueza para os fazendeiros da época e hoje já observamos um desenvolvimento comercial, né? A Guarabes está lá no município. Tem bastante melhorias na cidade depois da emancipação política, certo? E antes tinha 4 mil habitantes, hoje tem 5, né? 5.054. Então a pesquisadora já observou o que nós tínhamos estudado, que a família João de Freitas, né, Mozinho, ela pegou o dado lá do IBGE, certo? O primeiro nome atribuído, Cruz dos Ratos, que é esse Odilon, que fez lá, participou o engenheiro que participou da construção da rede ferroviária. Ela também pesquisou e disse que o trem chegava às 4 horas da manhã, né, e voltava às 19, lá na estação ferroviária. E ela dá então os dados que a gente já estudou, né, questão dos municípios limítrofes, a questão do clima tropical chuvoso, a distância até a capital, o bioma caatinga. Em relação aos aspectos culturais, ela pesquisou e disse que tem a festa, né, as manifestações culturais, o bois de reis, pastoril, coco de roda
e quadrilhas. Em relação ainda à primeira capela, ela foi construída em 1907, 1908. Seu João de Freitas Mouzinho construiu. A primeira imagem foi doada pela senhora Rosalina Maria da Paz, era uma imagem de madeira de Nossa Senhora da Conceição. A comunidade foi crescendo, aí a primeira capela precisou ser demolida e aí se iniciou a construção da segunda capela em 1937. Nessa capela tem muitas cerimônias litúrgicas da Semana Santa. Essa capela foi derrubada em 1983 e a segunda passou a ser construída, que é justamente a igreja atual, né? O povo doou material de construção, a família Guedes, que havia residido em Sertãozinho, doou a imagem de Jesus crucificado, que está localizado no altar da igreja. Aí vários padres também passaram por lá, padre Cristiano Miffer, padre Celestino, padre Bosco e padre Paulo José Lima. A festa mais tradicional do Sertãozinho é a Festa de Reis, que é comemorada desde 1933. Hoje a Festa de Reis é patrocinada pela prefeitura, traz gente de todas as regiões e aí movimenta a economia local. Tem parque de diversão, tem barraca. A riqueza agrícola da cidade é baseada no feijão, no milho, na fava, no algodão, no arroz, no agave. Aí tem a fábrica da Guaraves, a maioria da população trabalha nos serviços públicos da prefeitura e da Câmara. Aí Sertãozinho foi distrito de 2 estradas e depois houve a emancipação política. O site Paraíba Criativa traz algumas informações também, né? As mesmas que nós já estudamos, certo? A bacia hidrográfica do rio Mamanguape é a bacia da hidrografia, que faz parte da cidade aí, dessa região. Isso é um dado importante, né, que não tínhamos visto nas outras observações. Os eventos turísticos, né, Carnaval, festas juninas, emancipação política, festividades de Santos Reis, desfile de 7 de setembro e festa da padroeira. O G1 Paraíba diz que a população, segundo o censo de 2022 do IBGE, é de 5.054 habitantes. E também diz que em cada residência, né, tem em média 2,95 moradores, certo? Quase 3 moradores em cada residência. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.